Molica, nada de ilegal nesses pagamentos, mas assim como ontem nós falamos do reajuste, autoconcedido dos ministros da Suprema Corte, agora vamos falar de salários, super salários, salários milionários, que não são bem salários, são alguns penduricalhos ali, mas pagamentos milionários concedidos a militares. Isso de alguma forma repercute mal na sociedade? Ajuda a embaçar um pouco a imagem desses militares, alguns aí, na concorrência eleitoral perante o público? Olha, não sei se entra na questão eleitoral, mas inegavelmente essas notícias representam sim um desgaste, esses dias a Folha de São Paulo publicou, acho que foi a Mônica Bergamo, mostrou uma pesquisa feita em 28 países, uma pesquisa feita pelo Ipsos, que mostrou que no Brasil apenas 30% dos brasileiros acreditam nos militares. E no ano passado esse índice era de 35%. E há alguns anos esse índice de confiança era muito maior. Então tem notícias, são muitas notícias, tem aquela história lá de compra de alimentos de luxo, aquela história lá do Viagra, e vem essa super remuneração. Efetivamente, não são salários, mas são vantagens. Como você falou agora do Supremo, o aumento do salário. Eu até lembrei que os juízes no Brasil têm direito a 2 meses de férias. E essas vantagens dos militares aumentaram muito durante o governo militar. Ou melhor, cometi um ato falho aqui, ato falho mesmo, durante o governo de Jair Bolsonaro. A reforma da Previdência para os militares foi muito mais generosa do que aquela aprovada para os funcionários civis. Os funcionários civis, servidores civis que vão para a aposentadoria, não recebem mais o último salário, tem lá um abatimento de 60%, depois tem uma conta que vai juntando e tal. Os militares não apenas têm direito a receber o salário integral, como eles têm direito a uma promoção. Eles dão uma promoção, ganham um posto. Outro dia isso foi publicado no Estadão, no Jornal Estado de São Paulo, o economista Pedro Fernando Neri publicou uma história curiosíssima. No Brasil, marechal, o cargo de marechal, assim como marechal do ar e de almirante, esses cargos só existem em tempos de guerra. Mas nós temos no Brasil vários marechais de pijama. Porque quando um general de 4 estrelas passa para a reserva, ele é promovido, aí ganha uma 5ª estrela. Então, com isso, favorece o seu salário. O general Augusto Heleno tem 5 estrelas, você entra na folha salarial, no portal da Transparência, eu fiz isso, ele é marechal. O ex-comandante do Exército, Eduardo Vilas Boas, é marechal. O Junichi Saito, que foi comandante da Aeronáutica, também ganhou a 5ª estrela ao passar para a reserva. Então, já no governo Bolsonaro, quando militares passavam para a reserva, até então, eles tinham direito a receber 4 vezes o valor do soldo, ali, um bônus para ir para a reserva. Agora passaram de 4 para 8 vezes. Então, assim, são muitas vantagens. O governo Bolsonaro fica sempre criticando a história da Venezuela, mas tem coisas muito parecidas com a Venezuela. Intervenção na petroleira, na empresa estatal de petróleo, o alto poder dos militares, o Maduro, a ditadura venezuelana, é bom frisar, e no Brasil não é uma ditadura, mas o Maduro só não caiu há uns 2, 3 anos, eu estive lá fazendo matéria, trabalhava numa revista, graças ao apoio dos militares. Os militares controlam postos chaves na economia venezuelana. E aqui a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de privilégio, com esse tipo de caridade que é feita com dinheiro público. Por quê? Os militares têm direito a se aposentar com salário integral e ainda sobem um posto ao caminharem para a reserva. E aí vão gerando essas distorções, essas chamadas indenizações, esses penduricalhos. Isso não é justo com a sociedade brasileira. Somos nós que pagamos. Então, a gente tem que discutir esses privilégios, e não falo só especificamente de militares, falo também de magistrados, falo também de integrantes do Ministério Público. Isso tem que ser discutido. Não dá para ganhar 1 milhão assim. Somou a legalidade, auxílio isso, auxílio daquilo, auxílio aposentadoria. Não dá. E também durante o governo Bolsonaro houve uma portaria que permitiu que funcionários, servidores, acumulassem salários.
que aí ultrapassa o teto. O teto salarial do funcionalismo público são os vencimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, agora, se o sujeito pode acumular o salário dele, funcionário público, o funcionário que ele recebe aposentado, com o salário da ativa. Isso beneficiou muitos militares, não exclusivamente, mas muitos militares. Então, o general Braga Neto, por exemplo, recebe o salário dele de general aposentado e recebe também o salário como ministro. Então, ele pode furar o teto legalmente, não só ele, outras pessoas. Então, é uma questão que a sociedade brasileira precisa discutir e o futuro governo, o futuro Congresso tem que discutir isso. Não pode ter privilégio. Uma coisa são os direitos, mas os direitos excessivos são legais, mas podem ser, e são, nesse caso, imorais. É com vocês.